Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ignorância ainda tem reinado em dias onde o diferente logo é condenado. Eu quero tratar com respeito, ser de outro jeito não é pecado. Amigo, eu quero te ouvir, eu quero te saber o que passa aí, em seu coração. Amigo, eu quero entender, o medo não
vida nós nascemos pra amar. Como a luz que irradia, é amor e união, vou procurar, vou procurar. Na lição que foi deixada, sua verdadeira paz vou encontrar. Olhar por nós, olhar por nós, mesmo sendo tanto imperfeitos, olhar por nós, pais e filhos aprendendo, sua vida os guiar. Pois a verdadeira prova é amar a cada um sem o julgar. Como a luz que irradia, é amor e união, vou procurar. Boa noite, eu me chamo Dilba Zeferino, sou evangelizadora e coordenadora do Departamento da Família, Infância e Juventude da 4ª União Regional Espírita Catarinense. Boa noite, meu nome é Marcos Túlio, do setor Família da 4ª URI. Queremos agradecer ao Moacir Zeferino, do nosso Departamento de Comunicação Social da 4ª URI, que está responsável por toda essa técnica de transmissão desta live palestra. Agradecemos também à Sociedade Espírita Nosso Lar pelo convite feito a nós para falar sobre evangelização espírita. Também aos nossos músicos do grupo Acordes do Bem, do CEFAC, na nossa 4ª URI, que já nos antecederam harmonizando os nossos ambientes. E também aos nossos teleouvintes, naturalmente, que nos acompanham, nos assistem a esta palestra, tanto no Face como no Zoom, e que terão a oportunidade de nos acompanhar também no YouTube a partir de amanhã. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa palestra desta noite. Então, por alguns instantes, aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos agradecer a Deus, sempre a Deus primeiramente, pelo dom da vida. Ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de ter nos recebido neste planeta chamado Terra, do qual é o nosso governador, que tanto nos ama, possibilitando que aqui nós pudéssemos ser assistidos pela espiritualidade maior e pudéssemos, dentro desse conhecimento da doutrina espírita, avançarmos intelecto e moralmente. E assim, Mestre Jesus, felizes, agradecidos, pedimos a tua proteção e a oportunidade para iniciarmos esta palestra. Que assim seja. O que é evangelização espírita? Evangelização espírita infanto-juvenil é toda a atividade voltada ao estudo da doutrina espírita e à vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem. E, como nós sabemos, a Emmanuel, na verdade, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, nos adverte que o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. E até os 7 anos, o espírito ainda está muito mais preparado para recepcionar esses novos caracteres. É nessa idade, por exemplo, que ainda faz com que haja uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica, ou seja, o corpo no qual está reencarnado. E sua recordação do plano espiritual são, para isso, mais vivos, tornando-se mais suscetível de renovar e
se orientar e estabelecer novos caminhos. Em relação à evangelização de adolescentes e jovens, a busca desse autoconhecimento e de sentido para a vida torna a juventude um período mais do que propício à reflexão e ao alinhamento dos objetivos reencarnatórios que já foram traçados antes mesmo do espírito ter reencarnado, mediante os contextos e as possibilidades que se apresentam, convidando esse jovem ao exercício do autoconhecimento, que é fundamental na nossa vida, da reforma íntima, que é fazer-nos melhores nas nossas atitudes, e ao cultivo também de atitudes mais responsáveis por meio do nosso livre-arbítrio. E, consequentemente, vamos ter o reconhecimento da lei de causa e efeito, que da vivência também das leis morais, consolidado na justiça, no amor e na caridade. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, comenta que louváveis esforços têm sido feitos para que a humanidade progrida, que vivemos a era da regeneração. E o que a evangelização espírita tem a ver com este momento? Estamos recebendo espíritos na forma infantil e juvenil que vêm buscar orientação e conhecimento pelo Evangelho de Jesus Cristo. E a evangelização espírita promove a integração do evangelizando com Deus e com o próximo. Ou seja, nosso objetivo primordial é a formação do homem de bem. Nós, evangelizadores, sabemos da grande responsabilidade de receber a criança e o jovem no momento de estudos, colocando em prática, a partir do conhecimento da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, para obtermos aprimoramento moral e alcançarmos a tão esperada transformação social. Mas nós, evangelizadores, ampliamos o conhecimento da estrutura organizacional da espiritualidade no momento da evangelização na casa espírita, a partir deste livro, A Evangelização no Mais Além, ditado pelo espírito Lúcio de Abreu, psicografado pela médium Janaína Farias. E irei compartilhar um pouco do conteúdo trazido nesse livro com vocês. Ele nos traz que a equipe espiritual chega 2 horas antes do início do trabalho na casa espírita. E antes dessa equipe, outra equipe já se encontra nas salas fazendo o trabalho de construtores, fazendo como é que nós podemos dizer? Colocando os equipamentos, as aparelhagens que são também utilizadas em reuniões mediúnicas, que vai plasmar no ambiente da sala cenas de épocas que eram do tempo de Jesus e serão absorvidas pelo evangelizador que preparou a sua aula com aquele conteúdo e que vai ampliar o seu conhecimento para que seja absorvido pelos seus evangelizandos com muito mais êxito. Por isso que nós, evangelizadores, muitas vezes até nos encantamos, porque preparamos a nossa aula de evangelização com dedicação, mas quando chega na sala de aula, tudo se transforma, tudo se amplia. Mas é porque ali está presente a equipe espiritual auxiliando em todo esse trabalho. E tem mais uma coisa. Esse livro nos traz que, além dessas 2 equipes que auxiliam, que comandam todo esse trabalho, que nós somos apenas condutores, tem uma outra equipe que ela se instala nas salas em que
organiza toda uma ficha do Evangelizando. Tipo essa ficha que nós temos em vários lugares, né? Que a pergunta pelo nosso CPF e já puxa a nossa ficha. Pois ali também é feita uma ficha pela espiritualidade. Uma ficha com uma foto da criança, informações gerais sobre sua atual encarnação, informação sobre a família, recursos materiais e espirituais, condições psíquicas e emocionais, habilidades, dificuldades a serem vencidas e suas tendências. Mas para que tudo isso? Porque através de toda essa ficha, de todo esse levantamento dessas crianças que ali se encontram, que são espíritos reencarnantes, que já têm sua bagagem, sua história, além das demais encarnações, ali é feita uma organização de conteúdo para auxiliar tanto a família, no momento que sai da evangelização, quanto também o evangelizador, para preparar a próxima aula. E com isso, tudo, a família toda é protegida, toda auxiliada. E o evangelizador recepciona a inspiração para preparar a próxima aula de evangelização. O ambiente espiritual fica saturado pelas histórias de Jesus, músicas doutrinárias e leituras edificantes, alcançam e envolvem por completo o espírito milenar ali presente, impregnando em seu perispírito o amor do Cristo, a paternidade amorosa e justa de Deus. Por isso, a psicosfera do ambiente desperta os sentimentos e os valores eternos do bem. Muito interessante. Toda essa... Como a espiritualidade trabalha, às vezes nós imaginamos só os evangelizadores que ali estão com seus evangelizandos, mas a espiritualidade está mais do que organizada. E nós, naturalmente, somos uma cópia do que existe lá do outro lado, que a espiritualidade é perfeita a tudo o que faz. E aqui nós ainda fazemos como uma cópia dessa perfeição da espiritualidade. E lá na questão 208 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, vai perguntar aos espíritos superiores se nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho daquele nascimento deste. Ou seja, ele quer saber, existe uma influência ou não existe? E, ao contrário, os espíritos nos respondem que é bem grande essa influência que eles exercem. Que, conforme nós já sabemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um do outro. Olha só que interessante. E ele ainda vai mais à frente, os espíritos vão mais à frente, dizendo, pois bem, os espíritos dos pais têm uma missão a desenvolver junto aos espíritos de seus filhos, pela educação, mas não aquela educação da escola, da universidade, mas pela educação no sentido integral do ser humano. Uma educação que podemos acrescentar à educação normal à espiritual. Joana de Ângeles nos fala, inclusive, dessa educação biossocio-psicoespiritual. Ou seja, essa é a formação correta, a educação completa. Então, constitui, assim, isso uma tarefa. Os pais têm uma missão. E, naturalmente, que tornar-se-ão culpados se não o fizeram da melhor maneira para o desempenho de seus filhos. Nós vamos também reconhecer que Leon Denis, que também foi uma das pessoas que deu prosseguimento à doutrina espírita e que nos traz todo um conhecimento filosófico preciso a partir de seus livros, é que Leon Denis, então, nos diz o seguinte: escutemos desde o berço as tendências que a criança traz das suas existências anteriores e
apliquemo-nos a desenvolver as boas ações e aniquilar as más ações ou tendências que esse espírito traz já na fase da infância, como bem nos esclareceu Emmanuel. Bezerra de Menezes também vai nos dizer o seguinte, que a criança hoje é um abençoado solo arroteado. O que é esse arroteado? Ou seja, preparado para receber a semente. E esse solo está aguardando essa semente da fertilidade e da vida. E assim, atende às necessidades da caridade libertadora, que é o Evangelho de Jesus. Quando se aplica o Evangelho nas bases da família, naturalmente nós vamos colher frutos imensuráveis. E fala-nos também que essas crianças são as esperanças para o futuro. A criança que se evangeliza é um adulto que se levanta no rumo da felicidade provindoura. Então, veja que interessante trabalhar a criança, porque na criança está ali um espírito encarnado, um espírito que está bastante ávido por novos conhecimentos e que principalmente lhes fale de Jesus. Então, nós sabemos da criança, da família, mas a gente volta novamente a falar do evangelizador. O papel do evangelizador espírita, qual será? Então, o evangelizador é, sem dúvida, um importante aliado da família e da equipe espiritual, no processo de transformação moral da criança e do adolescente. E para tornar esse momento de evangelização mais atrativo para as nossas crianças e jovens durante essa pandemia de recolhimento social, a coordenação da área da Infância e Juventude Nacional da FEB organizou uma formação de ferramentas virtuais para a evangelização, que é o projeto Semear, que estamos amanhã terminando 6 capacitações, 6 encontros que promovemos aqui na nossa quarta URI com os nossos evangelizadores, que, além de preparar aulas de evangelização, de estarem passando por toda essa dificuldade, como todas as demais famílias, né, também estão se preparando, se capacitando com ferramentas virtuais para ainda mais melhorar a sua aula de evangelização, para torná-la mais atrativa para com as nossas crianças e para com os nossos jovens. E claro, né, que nós precisamos, junto de toda essa preparação dessa aula, de todo esse processo de aprendizado de ferramentas virtuais, o apoio de quem? Das nossas famílias. Para que nesse momento de recolhimento social, nós possamos nos organizarmos enquanto família para nos disciplinarmos, para verificarmos o horário da nossa evangelização, levar nossa criança, porque a criança acaba se perdendo no horário, né? Para que ela possa lembrar o horário da nossa evangelização. Porque nesse momento da evangelização, as energias que são veiculadas numa sala de evangelização são tesouros imensuráveis. Assim, nesse período, estamos em nossas aulas de evangelizações virtuais no mesmo dia e horário que tínhamos presencialmente. Os pais dos menores recebem do evangelizador as aulas de evangelização para repassar a seus filhos. Pode ser no momento do evangelho do lar, ou no momento de final de semana, onde o pai e a mãe vão ter mais tempo, fazer a leitura que seria feito na sala, fazer a prece, passar para a criança a música que o evangelizador encaminhou, para que essa criança tenha esse momento com a espiritualidade, né? E nesse momento também, a espiritualidade amiga poderá contribuir, levando aos nossos lares aquela energia salutar que era aplicada aos evangelizadores e os evangelizandos nas salas de evangelização.
essas emanações fluídicas propiciam um bem-estar orgânico, um equilíbrio emocional e a higienização de todo o nosso lar. Então, que nós possamos contribuir com a espiritualidade amiga, fazendo a nossa parte em nossos lares. E eu gostaria de compartilhar com vocês o porquê do tema desta palestra, Evangelização Salva. A partir de uma vivência da evangelizadora Sheila Passos, de Belo Horizonte, da qual ela conta uma experiência muito significativa e que nos serve para refletir sobre o valor da evangelização. Que é o caso do Wellington. Sheila conta que foi convidada a dar evangelização junto de mais alguns colegas em uma casa espírita, que era afastada, em meia periferia, e lá tinha em torno de 80 crianças. O centro espírita passava por constantes depredações. No seu primeiro dia de evangelização, nessa casa espírita, ela, na maior da boa vontade, se deparou com um menino chamado Wellington, com uma barra de ferro na mão, que ficava batendo, pim, 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 nos bancos, e tirando a atenção de todos. Todos iam ficando irritados. No momento da atividade, que era fazer o desenho da história contada, pois cada aula de evangelização a gente tem toda a parte pedagógica, a parte do conteúdo, e depois nós temos a atividade, que é o momento de fixação do conteúdo. E lá ela também fez o mesmo. E nesse momento que ela pediu para que as crianças fizessem um desenho, ele, de repente, começou a rasgar os trabalhos de todas as crianças. Sheila chamou a atenção dele. Por que ele estava fazendo isso? Daí ele disse para ela que ali todo mundo era burro e que ninguém sabia desenhar. Daí ela olhou para ele e perguntou: e você, sabe desenhar? E ele disse: eu sei. Daí então ela pediu: então desenha para mim, quero ver. E ele desenhou um pato Donald perfeito. Ela ficou surpresa e perguntou para ele se ele podia então desenhar para ela os conteúdos para as próximas aulinhas, que ela iria fazer a leitura e ele iria fazer o desenho. Ele olhou para ela e disse assim: você também é burra. Mas ele concordou, gostou da proposta. Então, ela saiu com o Wellington e comprou todo o material que precisava, comprou lápis de cor, lápis de cera, comprou cartolina e contou a história para ele. E ficou pensando a semana toda: será que iria tudo estar pronto na próxima semana? Muito bem. Com isso, o Wellington também ele era vizinho da casa espírita. Ele ficava em cima do muro. E, daquele dia em diante, ele começou a ser o guarda da casa, não deixando mais ninguém entrar para fazer as depredações. Tudo bem. E ela chegou lá na sala de evangelização, na outra semana. Ainda era uma confusão, porque eles tinham uma única sala. E nessa sala, como eram 80 crianças, eles tinham que dividir as crianças em turmas, mais ou menos por idade. E o Wellington, ele ainda auxiliava na separação das crianças, com o ferro. Você não, porque não é tua idade. Porque ele era líder, com 7 anos de idade. Mas com o passar do tempo, ele continuou toda semana, ela contando a história e ele desenhando. E ele assistia às 3 aulas de evangelização, com as 3 turmas, já que ele tinha feito o desenho, né? E ele ficava ali cuidando. E com o passar do tempo, todo mundo se acostumou, a casa espírita foi reformada, foram construídas mais salas de evangelização. Até que um dia o Wellington
chegou para a Sheila e comentou que ele tinha muitos pesadelos, que acordava muito assustado e que não conseguia dormir mais sossegado. Ela, então, ensinou uma música para ele, que tem a seguinte letra: quando tenho medo, eu penso assim, Jesus é meu amigo, Jesus gosta de mim. E daí, nas outras semanas, ela vinha e comentava com a Sheila: Sheila, eu cantei a tua música essa noite. Eu cantei a tua música. Então, ele tinha muitos pesadelos, porque ele era um espírito comprometido, ainda em situações muito precárias espirituais. E, com isso, tinha seus pesadelos, e ele cantava a música que o acalmava. E o tempo passou, e um certo dia o Wellington chegou com a notícia que iria mudar de cidade. Todos naturalmente ficaram muito tristes, porque já fazia-se de 3 a 4 anos que ele estava participando da evangelização e já estavam acostumados com ele. Mas, como ele precisava ir embora com a sua família, porque o pai estava desempregado, a família, e ele tinha muitos irmãos, ele se foi. E os anos se passaram e Sheila continuava na evangelização. Foi então que, em uma reunião mediúnica da qual Sheila participava, uma médium falou assim: tem um espírito aqui e ele diz que é muito grato a você. Ele diz que você salvou pelo trabalho de evangelização que vocês fizeram. E ele fala ainda que você não é burra. Diz que as aulas de evangelização que teve com você fez com que ele aprendesse a amar Jesus. E ele amou tanto Jesus que Jesus o salvou. Ele ainda afirma que no plano espiritual se sentiu perturbado, mas sempre parava e começava a cantar a música que você ensinou para ele. E ele conclui dizendo: olha, Sheila, a evangelização salva. Então, meus queridos irmãos, eu reproduzi essa história do caso do Wellington, contada pela Sheila, me segurando para não chorar, porque cada vez que eu escuto o relato dessa evangelizadora, que tem uma palestra dela no YouTube, eu acabo chorando. Porque essa história ela leva a gente exatamente ao tema proposto desta noite, dessa palestra. A evangelização salva. Quanto mais tivermos a consciência desse processo, mais poderemos auxiliar esses espíritos que nos chegam em nossos lares e encaminhar para a evangelização. E essa história faz com que nós tenhamos mais claramente a grande responsabilidade que nós evangelizadores temos com relação a essas crianças, que muitas vezes acreditamos estar lidando só com pequenos e que, na verdade, são espíritos milenares. E essa história realmente comove, porque é o reconhecimento dessa atividade fantástica que é de evangelizar. E o papel dos pais espíritas? Naturalmente, que nós sabemos que os pais exercem grande missão em relação à educação de seus filhos. Então, se Jesus é o pedagogo, como nos diz Dora Encontre, se Jesus é o pedagogo da humanidade, nosso dever é aproximar estas crianças desde cedo, né, desses espíritos que voltam ao mundo para continuar sua jornada evolutiva. Dora Encontre nos
nos traz essa mensagem lá em seu livro A Educação segundo o Espiritismo. Então é interessante que nós tenhamos isso bem claro, o papel que nós temos como evangelizadores. E que, naturalmente, os pais possam enviar seus filhos às escolas de evangelização, interessando-se pelo aprendizado evangélico de sua prole, indagando, dialogando, motivando, incentivando, acompanhando, enfim. Porque só dessa forma é que nós vamos verificar que como há êxito na educação do seu filho. Sabemos que os pais, em suas casas, dão a base do ensinamento, mas sabemos que nessas casas espíritas, onde há evangelização dessas crianças, desses jovens, os evangelizadores estão mais do que preparados para continuar esse trabalho que é realizado desde a tenra idade. E mesmo nesse momento de distanciamento social, né? Sim. Que nós não estamos podendo ir até a casa espírita, onde era de costume, mas que as aulas de evangelização estão sendo trazidas para os nossos filhos em nossos lares, através da mídia, através do WhatsApp, do Zoom, do Meet, que precisamos também nos organizarmos para poder efetivar esse momento com a espiritualidade amiga. Exatamente. Então, que também tenhamos em mente que nós, como pais, seremos perguntados quando chegarmos na espiritualidade. Devemos nos lembrar de que a cada pai e a cada mãe será perguntado por Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Tenhamos isso claro. Lembremos também do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é fundamental para o equilíbrio do lar. O Evangelho no Lar é fundamental na melhoria do equilíbrio familiar como um todo. Quando nós realizamos o Evangelho no Lar, determinando um dia da semana, um determinado horário, principalmente naquele horário em que sabemos que tudo estará tranquilo, já não vamos receber visita, já estamos preparados, inclusive, para ir para o leito, é um momento oportuno para que nós entremos em contato maior com os espíritos amigos, para aqueles espíritos que já são designados a estarem durante o culto do Evangelho no Lar em nossa casa, e que, fazendo-o, vamos perceber como as coisas se modificam para melhor. Os filhos vão se tornando mais tranquilos, mais calmos, o pai, a mãe já têm um relacionamento bastante elevado, porque os exemplos que são trazidos a partir do Evangelho fazem com que esses pais tenham plena consciência de que todos esses exemplos que Jesus nos traz, nós devemos praticá-lo também dentro do nosso lar. Que possamos, através do Evangelho do Lar, através da evangelização, conduzir esses espíritos que aqui chegam na Terra, né, para com Jesus, para conseguir ouvir desses espíritos o que a gente ouviu do Hélito. A evangelização salva. E muitas crianças, quando estão fazendo a sua programação reencarnatória, nós já tomamos conhecimento através de livros ou de mensagens, que o seu maior pedido é que se apresente Jesus para eles nessa encarnação. Então, não deixemos de falar de Jesus, porque Jesus é a base da nossa doutrina espírita. Então, quando falamos e levamos o nome de Jesus, os exemplos, e fazemos com que os nossos pequenos tenham uma atitude diferente em relação à vida, no sentido de fazer e praticar e pensar no bem, tudo se modifica ao redor. E nós, naturalmente, vamos construindo também uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais caridosa com o próximo. Então, lembremos-nos sempre, meus irmãos, que a evangelização é fundamental na vida. Que possamos estudar, que possamos encaminhar nossos filhos à evangelização espírita,
porque eles vão naturalmente se tornar melhores. Que tenhamos essa consciência e teremos, naturalmente, dias melhores e um futuro melhor a partir do presente que nós estamos edificando. Podemos fazer a nossa prece, então, de encerramento. Vamos, então, por mais alguns instantes, agradecer ao nosso Pai, esse Deus de amor, a Jesus, nosso mestre, guia e modelo da humanidade, a esses valorosos amigos espirituais que nos acompanham, que nos incentivam a prática do Evangelho, que tenhamos sempre essa proteção para que o trabalho de evangelização possa se desenvolver em relação a esses nossos pequenos que chegam até nós e que naturalmente devemos fazer com que conheçam Jesus e se tornem homens de bem. E assim agradecidos, Mestre Jesus, por mais esta noite, pedimos por todos aqueles que neste momento passam por dificuldades, tanto encarnados, como também pensamos nos nossos entes queridos desencarnados, que possam receber essas emanações fluídicas de nossos ambientes e possam se sentir melhores. E assim, felizes, agradecidos mais uma vez, pedimos a tua proteção, que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada.